Aqui no estúdio a gente tem a presença do diretor executivo da Serve Brasil, Paulo Petroni. Bom dia, Paulo, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação para a gente estar aqui. Paulo, separei uns dados do ano passado que o Brasil produziu 5% mais cerveja. Foi um volume de 14 bilhões de litros em 2014 e 5% superior a 2013. Teve algum fator em especial que condicionou a essa elevação na produção? Sem dúvida, né? Nós não podemos esquecer que o ano passado a gente teve um período de elevação de temperatura um pouco acima da média, né? Isso é determinante para esse setor. Nós tivemos um carnaval mais tardio, né? Então um período de comemorações de verão um pouco mais estendido e, sem sombra de dúvida, nós tivemos o evento da Copa do Mundo, não é, que ele acabou mobilizando e a gente acabou até acertando de uma maneira bastante precisa. Ele representou um mês a mais de verão no inverno, ou seja, nós tivemos a sazonalidade do setor, ela traz um volume bastante grande no período de verão, é meio lógico isso, né? Então nós tivemos mais um mês de verão num mês baixo que é o mês de julho. Né? Então isso colaborou bastante com o desempenho do setor. Então os eventos também, como a Copa do Mundo, são importantes, além do clima quente, né? Normalmente, né, num ano que não tem Copa do Mundo, que é mais atípico, quais são os meses, né, as comemorações em que se comercializa mais cerveja, em que se consome mais? Não, podemos caracterizar o verão, né? O verão ele é representativo tanto na produção quanto no consumo de cerveja, né? Então, eu diria que 40% do volume, tradicionalmente, ele é obtido nos meses de verão. Agora, outro dado é sobre o preço, né? Que a inflação da cerveja em 2014 foi de 9,7% no ano. Isso foi uma elevação, um reajuste que já acontece junto com os outros produtos, né? Que pelo que eu estou vendo aqui, foi um pouco acima, né, do índice de alimentos e bebidas. O que determina? A pergunta é bastante interessante pelo fato da gente estar, nesses últimos 3 anos, aprofundando muito o entendimento desse comportamento, né? Preço, renda, disponibilidade de renda, endividamento da população e os volumes comercializados, né? Se você lembrar, em 2013, talvez está aí nos seus dados, a gente teve uma pressão de custos, uma pressão até tributária, que levou o comportamento da inflação do INPC da cerveja, né, ser um pouco superior até a esse, né? E um comportamento onde a renda da população cresceu muito menos do que os outros anos, praticamente estabilizou, e o endividamento aumentou. Então, o que sobrou para consumo, vamos dizer assim, ficou menor, né? Forçar no preço nessa situação leva à queda de volume. Nós caímos 2,6% em relação a 2012. O setor, em conjunto com a sociedade, em conjunto com o governo, né, estabeleceu uma agenda setorial já em 2013 para estar resolvendo problemas sistêmicos que pressionavam a base de custo do setor. Objetivando o quê? Objetivando ter mais liberdade para ter um preço mais adequado a esse comportamento renda-endividamento, né? Ao longo de 2014, esses dados que você está colocando são corretos, mas ao longo de 2014, grande parte do ano, nós estivemos até abaixo dos índices médios de inflação e muito abaixo do índice de alimentos, né? No final do ano, que as pressões ficaram insuportáveis de alguns custos. Aí teve um pico, né? Inclusive da questão do dólar. Muitos dos nossos insumos, né, malte, lúpulo, cevada, o abastecimento que a gente tem da produção nacional, ele é muito insuficiente. Então nós importamos, as nossas associadas, elas importam grande parte dos insumos agrícolas, né, que são consumidos pela cadeia produtiva. E a elevação do dólar, ela traz tudo isso junto, né? E o fato de ter se conseguido manter a inflação da cerveja e, consequentemente, os preços em patamares semelhantes do índice geral, possibilitou a reversão daquele 2,6
e esse crescimento que você bem colocou de 5%. Né? Já que você citou algumas matérias-primas, né, eu gostaria que você falasse sobre a cerveja brasileira, a qualidade, né, qual é o diferencial que ela tem, as características em relação a de outros países. Perfeito. A cerveja brasileira, os nossos associados, eles vivem disso, né? Eles fazem pesquisas constantes e cada vez mais aprimoradas com o mercado consumidor, procurando identificar um padrão de consumo, um padrão de qualidade e as suas diferentes vertentes, né? O nosso clima, o nosso estilo de vida, a cultura do brasileiro, ele continua demandando a refrescância como um fator importante no consumo de cerveja. Isso assim, em linhas gerais, né? Você tem clusters, você tem segmentos que demandam cerveja mais encorpada, cerveja mais forte, mas o grosso, que a gente chama o mainstream do consumo, ele está baseado nessa questão da refrescância. Então, a composição de cereais maltados e cereais não maltados para obter essa refrescância, ela é fundamental e difícil de ser atingida. Isso. A Copa do Mundo, né, nós tivemos até uma experiência bastante interessante, porque a gente conviveu aqui com milhões de turistas do exterior, acostumados com outros padrões, né, de temperatura, de cultura e tudo mais. E as pesquisas feitas pelo setor e as pesquisas feitas por fora do setor, elas carimbaram mesmo a qualidade da cerveja brasileira, da tradicional cerveja brasileira, que compõe essa cultura festiva, esse clima agradável que a gente tem, atribuindo à bebida esse aspecto de refrescância. Desses cereais que são utilizados para fazer a cerveja brasileira, quais os que vocês precisam importar, né? São os de clima temperado mesmo? E de quais países vêm, principalmente? Tá. A cerveja, ela é a fermentação do malte, né? Então, você tem todo um processo produtivo e o malte acaba sendo obtido da cevada, né? A cevada talvez é o quinto cereal economicamente mais importante do planeta. Você tem arroz, você tem trigo, você tem soja, você tem milho. A cevada está nesse conjunto de... E a nossa demanda por malte para atingir os 14 e alguma coisa bilhões de litros de produção, ela está um pouquinho superior a 1 milhão de toneladas de malte, né? 70% disso vem de fora. Quer seja malte, nós produzimos malte aqui, né? Mas também importamos malte, quer seja cevada para as nossas maltarias produzirem. 70% desse volume é importação. É aqui, que nós não somos autossuficientes, né? Nesses tipos de cereais. Tem uma produção pequena, também, né? De cevada aqui no Brasil. Nós temos a produção no sul do país, né? Há um desenvolvimento na região centro-oeste da cultura da cevada. Ela é concorrente com o trigo, né? Mas aí tem uma oportunidade de negócio, até de desenvolvimento tecnológico, bastante grande para a gente poder suprir essa lacuna, né? Novamente, de 70% desse 1 milhão de toneladas de malte que são necessários. E a gente acaba importando da Argentina, acaba importando dos países do Cone Sul e muita coisa da Europa mesmo. Nós não podemos esquecer do lúpulo, né? O lúpulo, que é aquele elemento que faz a diferença no amargor da cerveja. Então, a quantidade e a qualidade do lúpulo, ele é determinante para você estabelecer as diferenças de padrões entre as cervejas, né? 100% é importado. Paulo, agora sobre 2015, né? A gente está com uma preocupação muito grande quanto à seca, a indústria de uma forma geral. Nas análises de risco que vocês fazem, vocês contavam com a seca? Existem maneiras que vocês estão tentando de contornar esse problema? Veja, 95%, em linhas gerais, do produto nosso é água, né? O processo produtivo, para você fazer a cerveja, virar as linhas, ele tem uma utilização importante desse insumo. Então, a concepção, desde a nascência da indústria, de qualquer fábrica, ela leva muito em consideração a questão da qualidade
e do abastecimento, das fontes de abastecimento de água. Dado isso, os nossos associados têm por volta de 53 fábricas espalhadas pelo Brasil como um todo. E essas fábricas, elas são localizadas, levando muito em consideração esses aspectos que eu mencionei. A forma de abastecimento e a qualidade da água. Isso é determinante. A 90 e bastante por cento dessas 53 fábricas, elas são abastecidas por essa questão por poços artesianos profundos. A captação da rede pública, ela nos traz não só um efeito de custo, mas de tratamento da água, né, de insegurança bastante grande. Na nossa região, aqui de São Paulo, nós temos apenas uma fábrica, né? Por outro lado, até por essa importância que o insumo tem, a nossa primeira fábrica no Brasil é 1840. Né? Então, tradicionalmente, as fábricas são desenhadas para poder ter um reaproveitamento da água de uso bastante grande. E a gente afirma com categoria que nós temos exemplos aqui no Brasil que são as melhores práticas de utilização de água por litro de cerveja produzida, globalmente falando. Essas são técnicas de utilização, de reaproveitamento. Como que isso acontece nas fábricas? Exatamente. São circuitos fechados que são bolados, né? Utiliza-se muito a captação da água da chuva, né? Nada se perde na indústria cervejeira no que tange a água. O tratamento de efluentes mesmo, no máximo que se pode, ele é reaproveitado no que a gente chama novamente de circuito fechado de utilização da água. Ah, legal. Então tem um tratamento próprio. E nós estamos até disponibilizando essas tecnologias para outras indústrias que são também demandantes de água, mas não levaram em consideração a importância desse insumo por diversas razões, né, ao longo do tempo. Então, tem tecnologias que foram desenvolvidas pelas empresas de bebidas como um todo, né, que elas servem como exemplo para a gente poder evoluir nessa questão da melhor utilização desse insumo. Questões de tratamento de mananciais, questões de preservação de áreas verdes. Depois eu vou disponibilizar para ti, e está no nosso site, né, o nosso manual de responsabilidade social, que ele lista todas essas práticas, dentre outras coisas, de preservação da qualidade da água. São tecnologias mais limpas, né, Paulo? Quanto ao consumo, o brasileiro, no ranking mundial, não é o que bebe mais cerveja, né? Em qual posição nós estamos? Quais são os primeiros maiores consumidores? É bem interessante isso. Apesar da gente ser o terceiro maior produtor, esses 14 bilhões de litros nos coloca exatamente atrás da China e dos Estados Unidos. Nossa, né? Da China, essa eu não esperava. Tudo na China é porque tem muito chinês, muita né? Gente, né? Tudo na China é grandioso, né? Mas apesar da gente estar nesse terceiro lugar, no ranking per capita nós estamos próximo do 20º lugar. Nosso consumo deve estar entre 65 e 70 litros por pessoa ano. Então, né? Terceira de produção, né? De produção e de consumo, absoluta. 65 a 67. 20º e alguma coisa. Você tem países que estão no topo do ranking, né? Por razões culturais, né? Por razões como República Tcheca, como Áustria, como Alemanha, que é impressionante, mas eles estão acima de 100 litros por pessoa ano. República Tcheca, meu último número que eu tenho na cabeça, ele atinge mais de 130 litros pessoa ano. Cerveja encorpada, cerveja forte. Diante daquilo que é no Brasil, frio, é um salto de consumo. São culturas e países diferentes, né? Tem mudado alguma coisa no hábito de consumo do brasileiro nos últimos anos? Muito pouco, né, para a nossa expectativa. A gente acompanha a questão do mercado americano, do mercado europeu, né, da agregação de valor nas cervejas tradicionais, caminhando para especialidades, cervejas especiais, na qual você tem sabores distintos, composições, caminhando para o market one-to-one mesmo, daquilo que você quer na sua cerveja. Então é um caminho que a gente vê, mas está muito ligado
a renda per capita da população. Quando se eleva, aí o pessoal começa a buscar umas coisas mais diferentes, em patamares de 25, 30 mil dólares per capita ano, você tem um consumo dessas cervejas especiais. É mais ou menos natural a gente entender isso, né? Você tem mais disponibilidade para consumo, você quer uma coisa mais própria para o seu gosto, né? No patamar que a gente está, se aproximando de 15 mil dólares per capita, ainda é muito tênue isso. A gente aposta nessa evolução, isso traz valor para o consumidor, isso traz valor para a indústria, isso traz valor para o país, porque você tem um aspecto de inovação bastante forte atrelado às cervejas especiais, porém essa evolução está muito tímida ainda no nosso país. E o crescimento das cervejas artesanais, está a maior modinha, né? Muitas cervejas artesanais. Isso está tendo uma concorrência com as cervejas das grandes companhias ou não? Então, a própria indústria artesanal, ela prefere ser chamada de especiais, né? Entendi. Tá exatamente nesse contexto. Porque o artesanal, ele limita na questão dos volumes, né? Então, o artesanal, o próprio nome diz, você está lá na sua cozinha fazendo... Local, né? Sabe? E aí tem padrões de qualidade, tem padrões dos órgãos reguladores para você poder comercializar com segurança e dispor esse produto com segurança para o consumidor, que o conceito de artesanal limita muito, né? Então, a cerveja especial, ela foge um pouco dessa questão. Nós estamos até num trabalho conjunto com as antigas artesanais, procurando uma regulamentação com os órgãos de governo, né, do que é cerveja especial, né, exatamente nesse aspecto. Para poder definir, ficar bem conceituado isso, né? Porque aí, tanto pequeno quanto grande, e existe isso mesmo, né? A questão é que a nossa renda per capita precisa caminhar mais rapidamente, o país precisa voltar a crescer, toda essa questão, para também essas cervejas de maior valor agregado serem possíveis de avançar no market share dela no mercado. Agora, Paulo, a gente sempre vê, né, os índices, né, da economia, uma retração para as indústrias brasileiras, né? Como que tem sido para as cervejarias? Elas têm sentido esse baque também, essa retração, ou elas têm tido alguma tendência oposta? E quanto aos empregos, né? É um setor que gera bastante emprego? Vamos lá. Aquilo que eu comentei anteriormente, né, entre 2005 e 2012, o crescimento do volume de produção do setor cervejeiro, ele atingiu 6,5% ano a ano. Então a gente estava crescendo em média 6,5%. E estava muito correlacionado com o crescimento da renda. Então crescia a renda, teve toda a migração de 40 milhões de pessoas das classes E e D para a classe C. Então houve mais renda para esse consumo e uma parte disso canalizou para essa... Em 2013 foi essa surpresa, né, na hora que estabilizou a renda, né, endividamento subiu, nós caímos 2,6%. Isso para investidores no mapa global, né, de colocação dos recursos, que é o caso da nossa indústria, né, é muito complicado, porque ele não dá uma estabilidade no mercado de consumo para você apostar nos investimentos. Daí até que veio aquela questão da gente estabelecer rapidamente uma agenda setorial para poder resolver esses problemas sistêmicos, minimizar esses problemas sistêmicos e retomar o crescimento Então, esse ano de 2014, com Copa do Mundo, com Carnaval tardio, com temperaturas altas, com as resoluções dos problemas sistêmicos, a gente retomou minimamente esse crescimento de 5%. E a gente precisa dar continuidade a isso, porque essa indústria, a cadeia produtiva dela, vamos falar de bebidas frias, né? Cerveja, refrigerante, águas e tudo mais, dá mais de 3% do PIB brasileiro. Ele gera, segundo a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, ela induz a criação de 3,2 milhões de empregos. É muita coisa. São por volta de 90 a 100 mil empregos diretos, né? Mas a cadeia produtiva
de 10 mil famílias que produzem cevada, que são processadas por 53 fábricas de cerveja e mais de 250 de refrigerantes, que através de uma rede de 1.200.000 pontos de venda, distribuem os produtos para 99% da população brasileira. Então, isso tem uma representatividade bastante grande, né? Paulo, quer deixar algum endereço eletrônico do portal da Serve Brasil, algum contato? Tá, o meu e-mail é paulo.petroni@servebrasil, com C, né, .org.br. Primeira vez em 30 anos de profissão que eu tenho um .org no meu e-mail, né? O site da Serve Brasil, que está cada dia se aprimorando mais, www. Está aí na telinha. Tá jóia. servebrasil.org.br. Muito obrigada pela sua entrevista ao Dia a Dia Rural. As portas estão abertas para quando tiver alguma novidade, Paulo. Tá ok. Muito obrigado pela atenção.